Bom dia, boa tarde, boa noite, ó a paz do Salvador Yahushua, do nosso Criador Yahweh, meus amados ouvintes, meus internautas, eu quero que você deixe o like neste vídeo, que você seja inscrito no canal, que você faça o download desse vídeo, porque esse vídeo vai trazer a primeira parte, que é em parte esses ensinamentos, a primeira parte da doutrina da Trindade, né? E a primeira parte da doutrina da Trindade é começando pelo histórico, o histórico sobre a doutrina da Trindade. Para você entender melhor, houve um imperador chamado Constantino. Ele criou o cristianismo dele. E Constantino foi quem patrocinou a doutrina da Trindade no primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia. E ela foi fundada, essa doutrina, em 2 concílios. O concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla. Ela foi fundada no primeiro concílio de Nicéia por 318 bispos da Igreja Católica no ano 325, depois do Messias, depois do Salvador, quer dizer, depois do Cristo, que Cristo, a palavra Cristo é grega. Eu quero lembrar a você que essa doutrina foi fundamentada no concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia se chama o primeiro encontro ecumênico, que eu também sou contra o ecumenismo. Então, olhando o fundamento da doutrina da Trindade, primeira parte, é o histórico. Ela foi fundamentada no concílio de Nicéia, no concílio de Constantinopla, para depois, pela própria Igreja Católica, surgir o credo de Atanásio. Então, o credo de Atanásio é um credo católico, um credo que foi fundamentado por concílio. Se foi fundamentado por concílio, é um credo católico, é um credo que Constantino chamou os bispos da Igreja Católica para fazer. E nesse credo ele pegou, oficializou a crença católica. Só que tem uma coisa, dentro da história, hoje da denominação rotulada como evangélica, que saiu de dentro da Igreja Católica no ano 1517, por um padre alemão chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o reformador dentro da história protestante. Então, os protestantes, ou seja, os evangélicos, herdaram essa doutrina dos padres, Essa doutrina é a doutrina dos padres, da Igreja Católica. Só que a doutrina da Trindade, ela veio parar no seio evangélico, mas nem muitos evangélicos acreditam na doutrina da Trindade, muitas denominações, Uma dessa denominação que não crê na doutrina da Trindade, bem conhecida, que está no nosso Brasil, na mídia, e é bem conhecida, se chama Ministério Voz da Verdade, que tem até um conjunto, Voz da Verdade. Outra igreja denominação que não crê na Trindade, se chama Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Ela não crê na doutrina da Trindade. Outra igreja, a Igreja Apostólica, Igreja as Assembleias de Jesus Cristo, A Igreja Pentecostal, as Assembleias de Jesus Cristo, também não crê na doutrina da Trindade. Tem outra igreja de Whitley, também não crê na doutrina da Trindade.
E muitas denominações, né? Uma também que não crê na doutrina da Trindade, se chama o Tabernáculo da Fé, de William Marlon Branham, também não crê na doutrina da Trindade. Mas como esse ensinamento é a primeira parte da doutrina da Trindade, eu vou relatar dela o histórico, né? Essa doutrina foi fundamentada nos concílios, no concílio de Nicéia, no concílio de Constantinopla, e surgiu o credo de Atanásio. Essa doutrina, ela é uma doutrina contraditória, mesmo dentro da Bíblia, que a Bíblia também está adulterada. A Bíblia foi compilada pela Igreja Católica. A Bíblia foi feita por católico para católico. Os evangélicos hoje usam, os protestantes usam, por causa da reforma de Lutero. E dentro da história, existe a Bíblia Católica com 72 livros, né, que se chama os livros apócrifos, o livro de Macabeu, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiastes, o livro de Baruque, o livro de Judite, né, 7 livros a mais, e estão no Antigo Testamento. E na história, é 66 livros na Bíblia do protestante. Mas o Novo Testamento, tanto do católico como do protestante, é igualzinho. É o mesmo Novo Testamento. A diferença é que no Velho Testamento da Bíblia católica tem 7 livros a mais. E dos evangélicos é 7 livros a menos. Mas voltando ao assunto da doutrina da Trindade, ela veio parar no meio protestante por Lutero. Porque Lutero é o reformador. Só que o pai do cristianismo se chama o imperador Constantino. E ele patrocinou essa doutrina no concílio de Nicéia. E essa doutrina ela foi terminada no concílio de Constantinopla. Então levou anos para ter uma doutrina fundamentada na sua fé. Hoje você que é trinitariano, a sua doutrina já veio depois do Salvador, depois do Messias, ou depois de Cristo. No ano 325 ela se iniciou. Mas na história, o pai da Trindade, que havia esse conceito, mas ele não era firmado, era Tertuliano. Tertuliano era o pai da Trindade. A palavra cunhou essa palavra, mas ela foi edificada, né, porque houve uma confusão de 2 bispos da Igreja Católica, né, 2 seguidores, Ário e Atanásio. Foram os camaradas que estavam discutindo a respeito da divindade do Salvador, do Messias, que o povo chama de Cristo, que é o nome Jesus Cristo, também dentro da história, foi um nome botado, foi um nome forjado, foi um nome inventado, que o Salvador não se chama Jesus Cristo, né? Já o padre Jerônimo, que é um dos tradutores para o português, ele traduziu na história como Ieso. O nome do Salvador era Ieso Cristo. Isso foi João Ferreira de Almeida que traduziu, isso está na Bíblia Thompson, na página 1378. Você compra uma Bíblia Thompson e verifique o que eu estou falando, que isso é história, ninguém vai mudar a história. Então o nome do Salvador era Ieso. A doutrina da Trindade veio ao decorrer do tempo nos concílios, foi trazida por Lutero para os protestantes e aceitada hoje por todo mundo. A Trindade está na boca de quem é católico e de quem é evangélico. Eu sou monoteísta, defendo o monoteísmo, ensino o monoteísmo e creio no nome soberano, o nome do Altíssimo, Yahweh, e do seu enviado, do seu Messias Yahushua. Por eu ensinar que o Messias é Yahweh manifestado na carne, é Yahweh todo-poderoso, é Yahweh o Criador, né? O Messias por isso é o nome dele, é Yahushua. Yahushua, o nome Yahushua, o significado é que Yahweh salva, Yahweh é Salvador.
Esse é o significado do nome de Yahushua, que o nome de Yahushua ele está voltado para o sucessor de Moisés, que também se chama Yahushua, né? Que dentro do sistema religioso trinitariano, o suposto Josué tem o mesmo nome do Salvador chamado Jesus. Você diz que é uma transliteração de nome, mas Josué continua sendo Josué e Jesus continua sendo Jesus. Nomes diferentes, que ambos nomes têm o mesmo nome, né? Yahushua lá no Antigo Testamento, sucessor de Moisés, e Yahushua no Novo Testamento, manifestado em carne, que é Yahu, manifestado em carne. O Yahushua do Antigo Testamento era levando o povo para a terra prometida. O Yahushua do Novo Testamento é levar o povo para a pátria celestial, para a eternidade. O assunto é extenso. Então, dentro da Trindade, existe muita contradição. Dentro da própria Bíblia também é cheia de contradição, porque a Bíblia foi compilada por católico para os católicos. Os evangélicos usam, não sei porquê, mas é um fato inegável. E isso é a primeira parte desta doutrina que surgiu, o credo de Atanásio. O credo de Atanásio é um credo católico. Os pastores que fazem teologia sabem disso. Os padres sabem disso. É um credo católico. Está dentro das igrejas evangélicas por intermédio de um padre chamado Lutero. Foi ele que trouxe essa bagagem. Ele trouxe a bagagem do nome de Jesus, que é um nome pagão, e trouxe a bagagem da Trindade, que é outra doutrina cheia de contradição. Então, eu não sou reformador, mas eu atesto que a reforma protestante é uma reforma, né, híbrida, é uma reforma errada, é uma reforma que trouxe o catolicismo para dentro do protestantismo. O protestantismo é um catolicismo incutido na mente das pessoas. O pastor prega no púlpito, o padre no altar. O pastor dá a Eucaristia, o padre dá a Eucaristia, o pastor dá a ceia, que é a mesma coisa. É o mesmo fundamento. O batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Mateus 28:19 é uma adulteração. Isso eu vou provar na segunda etapa, isso é fato histórico. E eu estou trazendo o fato histórico para entrar nas escrituras, na segunda etapa. Que o Eterno, Yahu, te abençoe, no nome bendito do nosso Salvador, Yahushua. Esta é a minha fala aqui para você, para que você entenda, para que você compreenda os ensinamentos do nosso Messias Yahushua. Aminal. Assim seja.